Bom dia, hoje é dia 8 de outubro, então nossa atividade é de português, no livro de português, na página 135 até a 137, que é a interpretação do poema O Peixe Voador. E também tem a atividade complementar da folhinha, da página 3. Que é o poema do pato, tá? Então, nós vamos começar com o livro, página 135. Então, nós vamos colocar a data de hoje na interpretação do texto, 8/10/2020. Vamos retomar o texto. O peixe voador. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Os outros peixinhos tentavam aconselhar o amigo: nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Se um dia foi perseguido por um grande predador, deu um salto e descobriu era um peixe voador. Então, antes da gente seguir para a interpretação do texto, nós temos que observar se tem palavras aqui no texto que nós não sabemos o significado, que é de difícil compreensão para a gente poder estar respondendo. Então, pelo que eu observei aqui, uma das palavras que vocês podem ter dificuldade, que vocês nunca devem ter ouvido falar, ou se ouviu, ou tem, alguns podem saber e outros não, seria planar, mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Quando diz que o peixinho só sabia planar, que olha aqui, observem como o peixinho é diferente. Olha a nadadeira, as nadadeiras dos outros peixinhos. E olha do peixe voador, elas são mais longas, né? Parecendo asas de pássaros. Então, é quando o passarinho voa e não move as asas. Ou quando o avião ou o barco não usa o motor. Ele só fica planando, só fica indo, mas sem mexer o motor ou as asas. Então, ele fica tipo boiando, tá bom? Então, planar seria boiar, tá? Então, agora a gente vai começar com a interpretação do texto, atividade oral e escrita. O peixinho do poema era diferente dos outros? Em que ele era diferente? Tá falando assim, ó. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar. Então, o que ele era de diferente? Ele não sabia nadar. Ou não conseguia, né? Não conseguia nadar. O texto Peixe Voador é um poema. Quantos versos ele tem? Lembrando que cada linha é um verso. Então, aqui é um verso, 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 verso. Então, nós temos que contar quantas linhas tem esse poema para a gente saber quantos versos ele tem. Então, vamos lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, este poema tem 16, que é o 10 mais 6. Quantas estrofes ele tem? Lembrando que estrofe é o conjunto de versos. É quando a gente tem antes da separação. Então, ó, aqui tem uma estrofe, porque aqui tem um espaço. Aqui tem outra estrofe. Aqui tem outra. E aqui tem outra. Vamos contar quantas estrofes nós formamos? 1, 2, 3, 4. Então, este poema tem 4 estrofes. Agora, tá querendo saber quantos versos tem cada estrofe. Então, quantas linhas compõem a estrofe, para formar a estrofe. Então, olha lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí tem um espaço. 1, 2, 3, 4. Tem um espaço. 1, 2, 3, 4. Tem um espaço. 1, 2, 3, 4. Então, cada estrofe tem 4 versos. Por isso que diz que tem 16, porque 4 mais 4 mais 4 mais 4 é igual a 16, que é o que nós estamos vendo em matemática, que é a multiplicação. A soma repetida é uma multiplicação que a gente pode fazer 4 estrofes vezes 4 versos. Aí dá quantidade de versos, que é 16. Então, aqui a gente criou até um probleminha de matemática. Agora, 3. Copie as palavras que no poema rimam com nadar. Lembrando que quando eu falo de rima, tá falando a terminação, a sonoridade da palavra. Então, se é nadar, são palavras que terminam com ar. Então, vamos lá procurar no texto uma palavra que rime com nadar. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Então, nadar rima com mar. Então, nós vamos colocar aqui a palavrinha mar. Agora, a gente tem que procurar que rima com amigo, que tem igo, que é o final. Os outros peixinhos tentavam aconselhar o seu amigo. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Ó, o igo, migo, perigo. Então, aqui, perigo. Pirueta, que termina com eta agora. Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Então, vocês vão procurar nessa estrofe uma palavra que termina com um som eta e vão colocar aqui. Agora aqui, predador, que termina com dor. Um dia foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu, era um peixe voador. Então, aqui vocês vão completar com as palavrinhas que tem o mesmo som no final. Agora, 4. Releia estes versos. Ia e vinha de carona
no embalo das ondas do mar. Se o peixinho estava boiando, quando a gente vai para a praia, tem as ondas do mar, não tem? Se a gente não fica nadando, a gente fica paradinho, com a correnteza e com o movimento das ondas, a gente não fica indo e voltando. Então, é isso que tá falando. Então, marque com o X no quadradinho com as frases certas sobre o peixinho. Ele mergulhava para o fundo? Não. Não conseguia nadar? Sim, porque tá falando aqui, ó. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar. Então, essa informação tá aqui. Então, esse aqui tá certo, que tá falando do peixinho voador. Ele nadava contra as ondas? Não, porque se ele não sabia nadar, como que ele nadava contra as ondas? Deixava-se levar pelas ondas? Sim, porque ele ficava planando, né? Então, agora vamos para a próxima página. 5. Releia os outros versos. Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Então, planar é boiar, que ele ficava lá e não mexia as asas. Fala asas porque as nadadeiras dele são muito grandes. Então, ó, ligue cada palavra ou expressão ao que o peixinho sabia fazer. Planar. Se planar é voar sem mover as asas, boiar, qual dessas duas imagens corresponde a isso? E dar pirueta é quando a gente dá cambalhota. Qual imagem que vai? Aí vocês vão ligar. 6. Agora releia mais estes versos. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Responda. Quem deu esse conselho ao peixinho? Vocês lembram? Se não lembra, vamos voltar ao texto. Olha lá. O peixe voador. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Os outros peixinhos tentavam aconselhar o seu amigo. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Desculpa. Então, quem deu esse conselho? Os outros peixinhos, que eram seus amigos. Então, aqui, vocês vão escrever os outros peixinhos, seus amigos. Lembrando de separar uma palavrinha da outra, certo? Que a gente não escreve tudo junto, porque senão a gente não consegue nem ler, porque tem que parar para respirar. Converse com seus colegas, por que eles deram esse conselho ao peixinho? Justamente porque eles são uns amigos dele, né? Porque eles querem que o peixinho não corra perigo, para ele se proteger. Então, eles aconselharam isso para o peixinho se cuidar, para que não ocorresse nada de ruim para ele. 7. Todos os peixes têm nadadeiras. Então, nadadeiras são essas partes onde faz o peixinho voar. Seriam os bracinhos, né? Na nossa interpretação. Mas são as nadadeiras. Veja a foto abaixo e marque um X no quadradinho com a resposta correta. As nadadeiras do peixinho do poema eram diferentes. Pois, ó, esse é o peixinho do poema. Lembra que a gente já falou, quando a gente estava fazendo a interpretação, que as nadadeiras dos outros são pequenas, curtinhas, e a do peixe nadador, do peixe voador, são maiores, certo? Então, vamos marcar o que diz a respeito disso. Sobre as nadadeiras. As nadadeiras do peixinho do poema eram diferentes, pois
não podiam ser movimentadas? Não, elas movimentavam. Pareciam asas de borboleta? Pareciam muito menores que a dos outros peixes? Não, a dos outros peixes que eram pequenas. Então, dessas três, a que melhor se encaixa é que pareciam asas de borboleta. Agora, a nossa última página da interpretação do texto, 137. 8. Um dia aconteceu algo que levou o peixinho a fazer uma descoberta. O que aconteceu? Então, vamos ver, ó. Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Foi o que nós marcamos lá no exercício. Um dia foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu era um peixe voador. Então, aqui tá perguntando o que aconteceu. O peixinho foi perseguido por um grande predador. Predador quer dizer, para lembrar vocês, algum animal maior que o peixe que come o peixe. Certo? B. O que o peixinho descobriu? Descobriu que era um peixe voador. Ó, predador é o animal que caça, mata e se alimenta de outro animal de uma espécie diferente. Então, quem você imagina que era o predador do peixinho do poema? O que poderia ter aparecido no mar para comer ou para caçar, para se alimentar do peixinho? Então, podia ser um tubarão. Que mais? Golfinhos. Baleia. Ou peixinhos, ou peixes maiores, né? Que ele. Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema a seguir com a professora. Então, poema é um texto escrito em versos. Lembram? Escrito em versos. Ele não vai até o final da linha para começar aqui. Não, cada parte é numa linha. Formado por estrofes, porque cada conjuntinho de verso forma uma estrofe. E pode ou não ter rimas, como nós vimos aqui, ó. Nadar, que rima com mar. Amigo, que rima com perigo, certo? Então, a liçãozinha do livro é essa. Agora, nós vamos para a lição da folhinha, que já tá marcada aqui a data, ó. 8/10/2020, folhinha de número 3, que é o poema O Pato. Vocês acho que já conhecem esse poema. Então, olha lá, ó. O Pato.
O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou o puleiro no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi pra panela. Então, quem escreveu foi Vinícius de Moraes. Aí, aqui tá pedindo para você completar o poema com as palavras que estão faltando. Então, se vocês não lembrarem do poema, vocês têm ele escrito aqui para estar completando com a palavra que está faltando. Agora, aqui, trabalhando com o texto, é a mesma coisa do que interpretação de texto. E lembrando que música é um poema ritmado, que tem a melodia, certo? Então, qual o título da música? Como que é o nome? O Pato. O Pato. Pinte de azul toda a letra P que encontrar. Então, vocês vão pegar o lápis de cor azul e vão pintar as letras P que surgirem. Circule o nome do autor do texto. Então, o nome do autor do texto vem aqui embaixo, ó, Vinícius de Moraes. Copie do texto 3 palavras que comecem com P. Então, tem que ter a letra P no começo da palavra. Ela não pode aparecer no fim ou no meio, certo? Por exemplo, aqui, ó, genipapo. Tem o P, mas não tá no começo. Tá no meio da palavra. Então, essa eu não posso colocar, porque eu quero que comecem, certo? Aí, separe as palavras em sílabas. Separar as palavras em sílabas é quantas vezes eu abro a boquinha. Pato. Pato. Poço. Poço. Papo. Papo. Pateta. Pateta. Panela. Panela. Então, a lição de hoje é essa. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, é só procurar ou chamar a Pro no WhatsApp, que eu estarei lá para esclarecer. Bom estudo para vocês e um beijinho, até amanhã.